Fala investidor, nesse vídeo a gente vai realizar o acompanhamento da nossa carteira pública de investimentos. Então a intenção desse quadro aqui é mostrar para vocês o meu racional por trás de cada escolha realizada para fazer parte do meu portfólio previdenciário. Então nessa trajetória nós vamos errar e vamos acertar juntos. A intenção é, acima de tudo, nós construirmos conhecimento. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira das partes a gente vai analisar um pouco o cenário macroeconômico para entender se ainda é favorável para nós continuarmos aportando em renda variável ou seria para nós mais interessante agora recompor o nosso caixa, nossa reserva de oportunidade. Bom, vou mostrar para vocês que muita coisa ainda está descontada e quais são as ações que eu estou de olho para reforçar os aportes e aumentar minha exposição ainda em renda variável. Na segunda parte nós vamos analisar ali o grosso da carteira, o que já andou bastante, o que ainda tem condições de receber aporte, quais são as perspectivas para cada uma dessas ações e por fim, ao final de cada vídeo de acompanhamento dos nossos investimentos, eu vou escolher uma das ações para fazer uma análise um pouco mais detalhada, falando para vocês o que eu espero daquela ação e por que eu estou comprado nela ainda. Então, no vídeo de hoje a gente vai abordar um pouco sobre a Celesc, que é uma empresa do segmento de energia elétrica lá de Santa Catarina, talvez hoje uma das mais descontadas da Bolsa de Valores, que vem apresentando bons resultados. Então a gente vai dar uma analisada ali na performance da Celesc e vamos olhar também o resultado do ano de 2022, para saber se vale a pena continuar comprado nessa ação ou não. Se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho, se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Pessoal, olhando para o Ibovespa, a gente percebe que o índice ainda permanece bastante lateralizado, oscilando entre a casa dos 100 e 110 mil pontos. E dentro dessa faixa acabam abrindo aqui algumas oportunidades pontuais, principalmente quando o Ibovespa ele toca aqui abaixo dos 100 mil pontos. Então, em dias assim, normalmente é um bom dia para você reforçar a posição em alguns ativos pontuais. E é assim que a gente trabalha, pessoal, de maneira oportuna, aumentando a posição nos momentos mais interessantes. Pessoal, no cenário político nós tivemos a entrega do arcabouço fiscal na última semana do mês de abril e tivemos também um embate aqui do Roberto Campos Neto com o Haddad. Então a gente sabe que o presidente do Banco Central ele sustenta que a taxa de juros ela ainda deve permanecer na casa dos 13,75% até que a inflação ela dê mais sinais de queda. Em contrapartida, nós temos ali o ministro Haddad pressionando o Roberto Campos Neto para que essa taxa de juros ela seja abaixada. Tá? E o que isso daí impacta para nós pequenos investidores? Pessoal, é muito importante que nós foquemos naquilo que nós podemos controlar, né? Que são os aportes e a escolha de boas empresas. Entretanto, a gente sabe que essa taxa de juros ela vai influenciar no aumento ou não dos ativos de renda variável. Então, enquanto a taxa de juros ela permanecer em 13,75%, vão ser abertas ali oportunidades pontuais para a gente reforçar ainda mais os nossos aportes. É importante destacar aqui que essa taxa de juros de 13,75% ela penaliza muito mais empresas que necessitam de um alto capital intensivo, como a Klabin, empresas do segmento de energia elétrica e também as empresas do setor de construção civil. Então, empresas mais alavancadas elas sofrem muito mais porque o resultado financeiro dessas empresas ele é altamente penalizado por uma taxa de juros tão elevada. Pessoal, olhando aqui para o gráfico do PL histórico da Bolsa de Valores, que seria para nós aqui um termômetro para tentarmos entender se existe um grande potencial de desconto ou não, a gente percebe que ainda existe algum potencial de desconto. Então aqui nesse gráfico eu excluí aqui a Petrobras e a Vale, porque a gente sabe que são as duas maiores empresas do Ibov e elas podem acabar gerando distorções nesse gráfico. Mesmo assim, a gente excluindo aqui a Petrobras e a Vale, a gente percebe que ainda existe sim um certo potencial de valorização nos ativos de renda variável. Não é um potencial tão bom quanto em meados do ano passado, entretanto, quando a gente faz uma filtragem ali, a gente percebe que algumas ações não andaram ainda e que oferecem sim oportunidade de aporte. Pessoal, olhando aqui para a performance dos nossos investimentos, a gente percebe que a gente está acumulando uma alta aqui no final de abril de 4,24%, que se traduz aqui num lucro de R$ 2.918. Isso aqui, pessoal, não significa absolutamente nada para nós agora, tá? Isso é uma perspectiva de curtíssimo prazo e isso aqui não vai fazer diferença na nossa vida. O que vai fazer diferença é continuarmos aqui o nosso trabalho de formiguinha, aportando em boas empresas nos momentos de queda e acumulando bons ativos para que no longo prazo esses proventos aqui eles permaneçam crescentes. Entretanto, com apenas R$ 68 mil investidos, nós tivemos aqui já um retorno de R$ 769, tá? Considerando aqui que no ano de 2023 nós tivemos uns proventos acumulados até o momento de R$ 715 e isso nos dá uma média de R$ 59 por mês. É importante frisar que cada um desses ativos eles têm um motivo de estar compondo a minha carteira de investimentos de longo prazo. E nessa planilha, pessoal, eu distribuí aqui todos os gatilhos que eu espero para cada uma dessas ações, tá? Então, explicando o racional por trás
das escolhas realizadas por mim. Então, o último aporte feito nessa carteira foi justamente aqui nas ações de Klabin. Então, comprei aqui 5.000 ações, paguei R$ 3,65. A Klabin ainda apresenta um certo potencial de desconto, mas eu só volto a aportar nela caso ela volte para essa casa aí dos R$ 3,60, o que não é muito difícil devido à volatilidade do mercado de renda variável. E por que eu coloquei Klabin nessa carteira? Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu estou extremamente comprado em empresas do setor financeiro, tá? Então, me concentrei muito nesse setor, principalmente porque alguns meses atrás havia um desconto exacerbado nos grandes bancos. Então, os bancos estavam reportando ali lucros recordes, como foi o caso da Itaúsa e do Banco do Brasil, e estavam sendo negociadas a preços inferiores ao seu patrimônio líquido. Isso acendeu para mim uma luz amarela de aportar forte nos bancos. Tá? Entretanto, os bancos eles já andaram um pouco. Então, o próprio Banco do Brasil, algumas semanas atrás, estava sendo negociado entre R$ 37 e R$ 38 reais, e agora está na casa dos R$ 42,80. Caso o Banco do Brasil ele volte para a casa dos 37, provavelmente eu vou estar reforçando os meus aportes em Banco do Brasil e aumentando lentamente a posição. Agora, a Klabin entrou nessa carteira, pessoal, principalmente para gerar uma diversificação maior. A Klabin é um excelente ativo que gerou muito valor para o seu investidor nos últimos anos, principalmente nas últimas 2 décadas. E ela é uma empresa que ela é bastante diversificada, por quê? Além dela trabalhar no segmento tanto da celulose quanto no segmento de papéis e embalagens, ela gera uma diversificação monetária para a nossa carteira de investimentos. Ou seja, ela consegue angariar receita em outras moedas, tanto em euro quanto em dólar. Então, uma forma de diversificar duplamente a minha carteira é trazendo a Klabin, porque além de diversificar com um ativo que está no setor descorrelacionado com os setores financeiros, ela também é um ativo que vai gerar uma diversificação de moedas, sendo que boa parte da receita da Klabin hoje é dolarizada. Pessoal, então dentro das ações da nossa carteira, quais delas ainda apresentam um bom momento para a compra? Bom, ao meu ver, uma que está num ponto muito interessante para reforçar os aportes é a BR Partners. Não vou investir nela ainda porque, como eu falei para vocês, estou extremamente comprado no setor financeiro. Quero diversificar um pouco mais, trazendo uma empresa do setor de energia elétrica. E a empresa que eu quero comprar, pessoal, é a Neo Energia. E por que eu ainda não reforcei os meus aportes? Bom, pessoal, eu estou esperando ela voltar para casa dos R$ 14 ou então nos R$ 13, que seria ali o ponto de compra ideal para mim, para que eu faça realmente ali uma compra bastante robusta na ação. Como vocês podem ver, eu consegui comprar apenas 100 ações pagando R$ 13,75. Tá? A Neo Energia ela carrega um pouco mais de risco consigo. Por quê? Primeiramente porque ela está um pouco mais alavancada do que as demais empresas, mas nada absurdamente alto. Ela está com dívida líquida sobre EBITDA de 3, que é algo totalmente plausível para uma empresa do setor de energia elétrica. Só que ela tem também ali a questão do free float, tá? Então ela pode sim realizar um OPA. Entretanto, eu assumo esse risco desde que eu consiga comprar com desconto exacerbado. E no caso da Neo Energia, uma coisa muito interessante que eu preciso destacar para vocês é o fato da Iberdrola ter entrado na Neo Energia e feito um trabalho aqui primoroso dentro da empresa. Então ela pegou uma empresa que tinha aqui um lucro por ação de praticamente 7 centavos, ela quase dava prejuízo em 2017 e está transformando a empresa agora numa máquina de gerar valor. Olha só esse gráfico de lucro por ação, pessoal, que coisa impressionante. Tá? A gente sabe que a empresa ela não está pagando um dividend yield tão atrativo agora porque ela está investindo em vários projetos, passando ali por um processo também de desalavancagem. Imagina quando essa dívida ela começar a ser reduzida, pessoal. A gente está falando aqui de quase R$ 4,00 por ação. Se ela realizar um payout de 50%, a gente está falando aqui de algo próximo de R$ 2,00 por ação em dividendos. E hoje a ação está sendo negociada a R$ 15,45, lembrando que eu quero pagar menos de R$ 14,00 nessa ação. Pode ser que ela nunca mais volte para esse preço, mas eu prefiro esperar, haja vista que ela carrega consigo ali um pouco mais de risco. Pessoal, na nossa carteira de investimentos, nós possuímos aqui 2 small caps, tá? Uma delas é a BR Partners e a outra é a Celesc. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a Celesc. Vou explicar para vocês o racional por trás da minha tomada de decisão, por que eu incluí essa empresa em carteira. Pessoal, analisando aqui os indicadores fundamentalistas da Celesc, o que a gente percebe? A ação está sendo negociada por um preço inferior a setembro de 2020. Então, se passaram quase 3 anos e a empresa ela está praticamente aqui só lateralizada. Porém, pessoal, quando a gente dá uma olhada aqui nos critérios de valuation da empresa, a gente se depara com uma empresa que está extremamente descontada mesmo. Então, o valor patrimonial da empresa hoje é R$ 75,00 e ela está sendo negociada por R$ 48,00. Tá? Então, a gente está falando aqui de um desconto de quase 40% em cima do ativo. Se esse ativo aqui não tiver qualidade, isso daqui acaba se justificando. Entretanto, não é isso que a gente vê, principalmente porque quando a gente pega o gráfico de lucro por ação, a gente percebe que ela conseguiu sim realizar uma excelente transição de 2019 para cá. Então a empresa ela está apresentando
melhoria operacional. Isso fica mais evidente quando a gente olha para a margem líquida, que ainda é uma margem líquida baixa, mas ela vem numa tendência de alta desde 2016. Então, o que parece para nós aqui é que a atual governança da empresa ela está arrumando a casa. Um ponto interessante é que em 2017, a Energias do Brasil ela compra 30% da participação social aqui dentro da Celesc e ela vem ajudando a realizar aqui um excelente trabalho. Como a gente pode perceber, está acontecendo evolução em vários indicadores importantes, como o retorno sobre o capital investido, que tem crescido lentamente, e também o retorno sobre o patrimônio líquido, que era praticamente negativo em 2016 e agora está fechando na casa de 21%. Hoje a empresa ela está bastante tranquila em termos de endividamento. Ela está trabalhando com dívida líquida sobre EBITDA de 1,61. Então, um endividamento controlado, uma empresa que está evidenciando melhora operacional e, além disso, uma empresa que está muito descontada, isso aqui pode acabar se traduzindo numa renda passiva gigantesca para quem estiver se posicionando na empresa agora, haja vista que a empresa ela reporta um lucro por ação de R$14. E como ela tem uma baixa alavancagem, isso abre espaço para um payout muito elevado, tá? Então, supondo aqui que ela pague 50% do seu lucro por ação, a gente está falando aqui de R$7 de dividendo, numa ação que está custando R$48 hoje. Então, um yield superior a 13%. Outro ponto interessante que eu gostaria de destacar para vocês é que, além da Energias do Brasil possuir 30% do capital social da Celesc, nós temos grandes fundos de investimentos comprados no ativo hoje. Então, a gente está falando aqui do fundo do Lírio Parisoto, do Alasca e também do fundo Trígono. O que esses fundos de investimento estão vendo de atratividade numa empresa que tem uma liquidez tão baixa? Bom, pessoal, principalmente essa mudança que vem acontecendo dentro da empresa. Então, a empresa está conseguindo extrair, sim, eficiência operacional. A empresa que, além de estar apresentando melhoria nos indicadores de rentabilidade e eficiência, está apresentando um desconto exacerbado em cima do seu valor patrimonial. Então, é quase 40% de desconto em cima do ativo. Além disso, a empresa está pouco alavancada, que deve abrir um espaço aqui para um dividend yield maior do que 10%. Isso a gente está falando de uma small cap estatal que tem a possibilidade ali de ser privatizada. E no caso de privatização, temos analistas que apontam um valor justo para a ação superior a R$100. Então a gente está falando aqui de um grande gatilho de destravamento de valor. É claro que eu estou comprando o ativo não pensando na privatização, porque essa é uma hipótese muito remota. Estou comprando justamente porque está com desconto exacerbado e está apresentando aqui grandes melhorias nos indicadores de eficiência e rentabilidade. Pessoal, por fim, analisando o resultado consolidado do ano de 2022, a gente percebe que a empresa ela apresentou uma queda de apenas 4%, ou seja, ela está conseguindo sustentar um lucro líquido acima de 500 milhões, que é bastante interessante. Então, fechou o ano de 2021 em 563 milhões e fechou em 2022 agora com 540 milhões. O que está pegando na empresa hoje é controle com custos e despesas operacionais, tá? Então, isso é um trabalho lento que a gente vê que já vem se refletindo na margem líquida da empresa. Entretanto, tem que melhorar muita coisa. E além disso, a gente teve também ali a questão da inadimplência pegando um pouco o resultado da companhia agora no último trimestre de 2022. Então, como eu falei para vocês, é uma empresa que não tem altíssimos níveis de qualidade, entretanto, oferece um desconto extremamente atrativo e é por isso que eu tenho uma pequena posição dela dentro da carteira hoje. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você deixe o seu like para acompanhar o nosso canal, se inscreva e deixe um comentário aí para saber se esse vídeo aqui ele faz sentido para você e se é interessante para nós continuarmos com esse quadro. E até o próximo vídeo.